Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus, com o seu amigo irmão Josué Andrade. Hoje o estudo de número 3, A Origem do Mal. Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, ele acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doenças, de sofrimentos e morte? O que dizer de realidades como a violência, como o terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia responda para nós. Nesse momento eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu caderninho de anotações, também a sua caneta, para que juntos possamos estudar esse assunto maravilhoso. Mas antes, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, Senhor, que tu derrame sobre nós o teu Espírito Santo. Venha, Senhor Deus, derramar o teu Espírito Santo sobre todos aqueles que nesse momento está estudando a Bíblia comigo, Pai. E que nesse momento, Senhor, o teu Espírito Santo possa ser o nosso professor. E ao abrir a tua palavra, a tua boca possa falar aos nossos corações. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu amigo, minha amiga, a primeira perguntinha vem falando sobre anjos. Você já ouviu falar sobre anjos? Você já viu algum anjo? De quantos anjos será que é composto o exército de Deus? Apocalipse 5, verso 11, vem falando assim: E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhares de milhares e milhões de milhões. Sim, meu querido amigo, o exército do Pai é composto de milhares e milhares de anjos. Que interessante, né? E a perguntinha de número 2 vem trazendo uma curiosidade muito legal. Qual é a descrição que a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Você sabia que Lúcifer, ele era o regente do coro celestial? Ele era o líder dos anjos de Deus? Olha o que diz aqui em Ezequiel 28, 14, 15 e 17. Diz assim: Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Você estava no meio das pedras afogueadas, tu andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versos 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então nós vemos aí, meus amigos, que Lúcifer, ele estava no céu, lá juntamente com os anjos de Deus. Mas a iniquidade entrou no coração de Lúcifer, o pecado entrou no coração de Lúcifer. E você sabia que o pecado é transgressão da lei? Lá no céu tinha uma lei. Que lei era essa? Olha o que diz aqui em 1 João 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Então lá no céu, meu amigo, Lúcifer já tinha quebrado a lei de Deus. Que outros pecados esse anjo cometeu? Ainda lá em Isaías 14, versos 12 a 14, diz assim: Como caísse desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva,
como foste cortado por terra, tu que debilitas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Está aí, meu amigo, outro pecado de Lúcifer. Ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria o lugar de Deus e ser adorado pelos anjos. Sim, esse foi o pecado de Lúcifer. E qual foi o resultado dessa rebeldia de Lúcifer? Apocalipse 12, 7, 9, vem falando assim. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 7 a 9. Houve no céu, então, uma grande batalha entre Cristo e Satanás. O mal surgiu lá no céu, meu amigo, através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a ser chamado de Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu. Agora tu imagine a terça parte de milhares e milhares de anjos. Aqui no nosso planeta Terra, existem milhares e milhares de anjos caídos também. Sim, e no verso 4 lá de Apocalipse 12 diz que a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. As estrelas aqui em Apocalipse, em profecia, simboliza anjos. Lançou-se sobre a terra. O dragão parou diante da mulher. Mulher, em profecia, a igreja. O dragão, Satanás, ele parou diante da igreja de Deus, a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos, que até hoje estão aqui neste mundo como discípulos de Jesus. Diz que essa igreja ia dar à luz. A luz, sabe quem era? Esse filho que ia nascer, que o dragão que queriam tragar, esse filho era Jesus Cristo. E lá quando Jesus nasceu, Satanás, ele entrou no coração daquele rei de Herodes, lembra? E ele mandou matar todas as crianças para matar Jesus. E a pergunta de número 5 vem trazendo para nós qual foi a advertência que Deus fez a Adão e Eva no Éden. Lá em Gênesis 2, 15 a 17, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que dela comer, certamente morrerás. Meu amigo, minha amiga, Deus disse para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles comessem, eles iam morrer. Será que aquela árvore era mágica? Será que aquela árvore, o fruto daquela árvore era mágico? Não. Era a desobediência do homem que Deus estava testando. Porque Deus já tinha falado para Adão e Eva que eles não estavam sozinhos. Que ali no planeta Terra tinha um anjo caído que estava tentando enganar eles. Deus já tinha avisado para Adão e Eva. Lá em Gênesis 3, verso 1 a 5, a serpente aí entra em ação. Satanás agora entra em ação. Contrariando então essa advertência divina, o que Satanás falou através da serpente para Eva, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comerás de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente.
Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Jesus Cristo, descendente da mulher, esmagaria a cabeça, ele deixaria o céu através do ministério da encarnação, nasceria da mulher, viveria como homem e por sua morte e ressurreição decretaria o fim do domínio de Satanás aqui neste mundo. Amém? De que maneira Satanás nos engana hoje? Porque eles enganam a Eva lá, né? De que maneira Satanás nos engana hoje? 2 Coríntios 11, 14 e 15. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. 2 Coríntios 11, 14 e 15. E Mateus 24, no verso 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Meu amigo, Satanás, ele tem estado com muitos líderes religiosos, enganando muitas pessoas a fazerem coisas que às vezes a pessoa passa a vida toda achando que é verdade, mas é um engano. Satanás, ele continua com raiva de Adão e Eva, viu? Só que Adão e Eva não existe mais, e ele continua com raiva do homem, da criação de Deus. Na pergunta de número 9, vem falando assim: contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Apocalipse 12, versos 12 e 17 diz assim: por isso, alegrai-vos, ó céus, vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. No verso 17 diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Meu amigo, minha amiga, Satanás, ele está irado contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus. A sua igreja guarda os mandamentos de Deus? Satanás está irado, viu? Que nós possamos estar com Jesus, com o Espírito Santo, para que Ele nos ajude a conhecer toda a verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E agora vamos recapitular a nossa liçãozinha de hoje, vamos lá? Lúcifer, ele era um anjo de luz e quis tomar o trono de Deus, isso mesmo. Eva foi enganada pela serpente, certo? Quem era a serpente? Satanás. O mal se originou no céu, isso mesmo, no coração de um anjo chamado Lúcifer, isso mesmo. E esse anjo, ele cometeu o quê? Pecado, iniquidade, isso mesmo. E pecado e iniquidade é o quê? Desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganados há muito através de sua mentira. E a sua ira é contra quem? Os que guardam os mandamentos de Deus. Isso mesmo. Vamos fazer o compromisso de fé? Se você aceitar, você fala assim, tá bom? Você crê que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e que se rebelou contra Deus no céu? Você crê? Ok, muito bem, amém. No grande conflito entre o bem e o mal,
Você quer ficar ao lado de Deus e da sua palavra da Bíblia? Sim? Amém! Você deseja se revestir de toda a armadura de Deus e seguir as suas orientações? Sim? Amém! Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido e eterno Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo ter habitado em nosso coração. Nos ensine a cada dia, Senhor, a estar pertinho de Ti. Nos ajude a estar, Senhor Deus, se preparando e preparando meus amigos também para estar no céu contigo. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.